Vamos aguardar o pessoal chegar pra gente começar. Tocava o coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto Boa noite. amor. Naquelas praias, Gente, quem for chegando, por favor, vai enviando a live. É só clicar na setinha aqui embaixo, por favor. Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, que o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Boa noite. Quem for chegando, vai enviando a live pro pessoal. É só clicar nessa setinha aí embaixo e vocês vão conseguir enviar. E em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Bom, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa live da PASCOM. Eu me chamo Vitória Pimenta, sou participante do grupo de jovens aqui da paróquia, o Peregrinos de Cristo. Sou também estudante de Direito e fui convidada pela PASCOM para mediar essa primeira live do projeto Igreja em Saída, que é o novo projeto pensado, programado pela PASCOM para fazer essa relação entre a igreja e o seu papel social. Então, além da gente falar sobre fé, a gente também vai falar qual é a nossa missão enquanto Igreja de Cristo, o que é que ele nos pede para além dos muros da nossa paróquia. E hoje, como tema de abertura para essa live, a PASCOM sugeriu Caritas e o seu papel social. Nesse instante, eu vou convidar aqui para nossa live o nosso palestrante de hoje, mas antes eu queria passar alguns informes da PASCOM, da programação da nossa paróquia nesta semana. Vamos lá! Depois daqui dessa live, vocês vão ter o terço neste Instagram, às 20h30, e todos os dias ocorrem os terços da Misericórdia às 15 horas, aqui no Instagram, e o terço mariano às 18 no Facebook e às 20h30 aqui no Instagram. Amanhã, quarta-feira, vai acontecer a Santa Missa, que vai ser transmitida pelo YouTube às 20 horas. Quinta-feira, a gente vai ter a Missa de Corpus Christi, às 19h30, no YouTube e no Instagram. E também no YouTube, o projeto Conhecendo Nossa Paróquia, que vai contar com a participação do movimento das mães que oram pelos filhos. Então é bastante interessante que vocês divulguem para que a gente consiga alcançar o maior número de paroquianos da nossa comunidade. Sexta-feira, também no YouTube, a gente vai ter o projeto Conhecendo Nossa Paróquia, só que dessa vez com as Irmãs Franciscanas, o grupo de jovens peregrinos de Cristo, a liturgia e, além disso, o Santo Terço
no Instagram e também o ofício de Nossa Senhora às 18 horas pela comunidade São José. Sábado, a programação vai ser no YouTube com o projeto Catequese em Casa da Crisma e também com o Terço da Misericórdia no Instagram às 15 horas, juntamente com o grupo de jovens peregrinos de Cristo. Bom, dados esses informes, a gente gostaria de iniciar essa primeira live do projeto Igreja em Saída. Como eu falei na estante, o tema dessa live é Cáritas e o seu papel social. E para falar para a gente um pouquinho mais sobre essa realidade que é vivenciada no Brasil e no mundo com a Cáritas, a PASCOM convidou Ed Carlos Venâncio, que eu vou chamar para participar aqui com a gente agora. Ed Carlos, ele é educador popular, agente da Cáritas, missionário da Arquidiocese de Feira de Santana, militante do Movimento Nacional de População de Rua, além de conviver com pessoas em situação de rua há mais de 14 anos. Então, eu vou convidá-lo aqui para participar com a gente e dar a sua contribuição, que com certeza vai ser muito valiosa. É bom lembrar que esse tema, ele não se restringe a esse período de isolamento social, de quarentena, mas ele é muito importante para a nossa realidade brasileira como um todo. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Boa noite a vocês aí da Pastoral da Comunicação, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Tudo bem? Pronto. Olha, deixa eu só explicar para o pessoal uma coisa. Gente, Ed Carlos vai agora explanar um pouquinho para a gente sobre esse tema. E ao final da live, a gente vai ter um momento para tirar dúvidas. Então, você que está assistindo a gente, durante a live, vai comentando aqui que eu vou selecionar as perguntas de vocês para a gente fazer uma discussão no final, um debate. Até porque a proposta dessa live é, na verdade, que exista esse diálogo entre todo mundo, assim, todo mundo que está participando. E durante esse período eu vou deixar Ed Carlos aqui com vocês, vou colocar uma outra imagem para ficar aparecendo. E ao final do tempo eu volto aqui para a gente fazer as perguntas para ele, tá certo? E aí eu passo a palavra, então, para Ed Carlos começar. Então, nesse momento é muito especial para a nossa Igreja do Brasil e eu quero fazer uma saudação muito particular aos agentes Cáritas de toda a nossa região brasileira, né? E assim, os agentes Cáritas da região Nordeste 3, Bahia e Sergipe. E fazendo essa conjuntura, né, da nossa realidade de Bahia e Sergipe, os agentes Cáritas da nossa Arquidiocese de Feira de Santana, a partir da nossa equipe multidisciplinar, com o nosso atual presidente Reginaldo Dias, né, um jovem que já vem da Pastoral da Juventude, também o Gerinaldo, da Economia Solidária, a Carla Silva, né, que atua diretamente com população de rua, o Eric, que atua também com a juventude, o José Nilson também dessa atuação com as pessoas em situação de rua, e Vivaldo França, né, que a gente chama o nosso decano, né, que atua também nessa dimensão do meio ambiente. Mas também não poderia deixar de dar uma boa noite muito especial ao nosso arcebispo, Dom Zanoni, ao nosso arcebispo emérito, Dom Itamar, ao nosso coordenador de pastoral, Padre Edmundo, e ao nosso ecônomo, Padre Hipólito. Para falar desse processo nosso, da Igreja em Saída, e nós que somos cristãos, temos que ter, acima de tudo, a mística. E eu quero trazer essa mística da Cáritas, né? E a partir dessa mística, a gente quer apresentar a partir da teologia bíblica. Eu quero trazer aqui alguns textos, e esse primeiro texto apresentando do livro de Êxodo, né? Êxodo capítulo 3, de 7 a 10. E é um texto que fala ali do processo da libertação. E aí, esse diálogo de Javé, naquele momento de opressão, ele é um diálogo próximo, quando diz: eu vi, eu ouvi, conheço, desci e libertei. Esse Deus que está próximo. E aí tem um outro texto,
que é muito especial para essa igreja em saída, mas também na dimensão social, que é do evangelista Mateus, capítulo 25, de 35 a 40. Estava com fome, com sede, sem roupa, estava doente, estava preso e era estrangeiro. Então, essas categorias nos levam a perceber essa Cáritas que tem um olhar, uma atenção especial. Além de uma igreja em saída, também essa dimensão do cuidado. E aí tem um texto que está nas nossas comunidades, que é o texto de Atos dos Apóstolos, 2, 42 a 47. Quando diz: nós estamos atentos aos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na partilha do pão e nas orações. Então, essa é a mística da Cáritas. Essa é a mística do cristianismo. Essa é a mística da igreja em saída. E é um tempo oportuno, porque nós vivemos recentemente o convite à campanha da fraternidade. E a campanha desse ano nos apresenta: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, essa campanha, ela é muito, muito próxima de nós, principalmente nesse tempo de pandemia do coronavírus, né? Então, nós estamos percebendo, nós estamos sentindo, estamos tendo compaixão. E aí a Cáritas, na sua dimensão social, tem a sua missão, né? Essa missão de testemunhar e anunciar Jesus Cristo, defendendo e promovendo toda forma de vida, participando dessa solidariedade, participando do bem viver e, acima de tudo, através do reino de Deus, junto com as pessoas que são mais vulneráveis e que estão à margem da sociedade, nessa exclusão social. E a história da nossa Cáritas Arquidiocesana, é bom a gente estar bem situado quando nós começamos essa dimensão, que foi no dia 6 de outubro de 1999, logo na chegada de Dom Itamar, né? E aí, nesse momento, nós tivemos a presença de Albertino que, ao reunir aquele grupo de pessoas com essa intenção de poder a igreja que tem a sua caridade, a igreja que tem a sua solidariedade, mas de maneira organizada e planejada. Então, nesse momento, tem um dos nossos fiéis, um dos nossos missionários, e aí deixou muita saudade, ainda poderia esquecer o nome dele aqui, que é o Talmiro, seu Miro. Quem acompanhou esse processo da dimensão social de Feira de Santana, naquela década de 90, seu Miro esteve muito presente com o Albertino, com o seu Vivaldo, né? E aí a Cáritas vem passando o seu processo. O Albertino foi o seu primeiro presidente. Depois nós tivemos a irmã Severina Cadore, né, também atuando de maneira religiosa. Aí, consequentemente, nós temos o professor Inácio, né, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, que também assume a partir da pastoral da família, né, e assume um tempo também na Cáritas. E aí, atualmente, como a gente disse aí no início da nossa reflexão, o nosso presidente Reginaldo Dias, que vem da pastoral da juventude. E a Cáritas, ela tem a sua organização, e eu quero colocar aqui para vocês, que nos acompanha, 5 pontos. 5 pontos importantíssimos para essa Cáritas, que não é apenas o social, não é apenas o dar, mas é o estar, o conviver, o escutar, o conhecer, como nós falamos na mística e nessa teologia bíblica. A primeira referência do social da Cáritas é implantar Cáritas paroquiais. E aí nos perguntamos, quais as Cáritas paroquiais existentes na nossa arquidiocese? Então podemos perceber que
se não chegamos ainda às dezenas de paróquias, nas diversas foranias, nós temos as pastorais sociais. Então, nesse momento, quem é membro aí da pastoral social está contemplado, né, essa Caritas diante de uma sociedade que busca o bem viver. Então, nessas pastorais, dentro das paróquias, a unidade. A unidade, como a gente também apresentou no início da mística, que é essa comunhão de Atos dos Apóstolos. Essa igreja em saída, essa igreja que tem um olhar pelos mais sofridos, pelas pessoas mais necessitadas. E aí, nós temos algumas referências de implantações, né, de Caritas. Nós tínhamos uma Caritas na Paróquia da Conceição, com muito potencial, né, com a dimensão missionária. Atualmente nós estamos dialogando com a paróquia de Antônio Cardoso, com a paróquia da Fraternidade, com a paróquia do Tomba, né? Então, os padres estão abertos a essas propostas, né, e conhecendo de perto. E uma outra etapa dentro da Caritas são as pastorais sociais. Nosso diálogo e na nossa formação, nós percebemos que chamamos assim de algumas pastorais mais desafiantes. Nós queremos citar aqui a pastoral carcerária, né? Atualmente, são aproximadamente 1.900 pessoas privadas de liberdade. Estão lá diante de algo que cometeram e estão num processo de diálogo, né, com a própria justiça. E a nossa igreja, que é em saída, né, os agentes da pastoral carcerária estão lá, levando a espiritualidade, levando o diálogo, a escuta, né, esse vínculo entre o cárcere e os familiares, né. Uma outra pastoral que é muito presente é a pastoral da mulher em situação de risco. E aí, você que é mulher, que nos acompanha, sabe quais são essas situações, né? Algumas nós chamamos hoje, diretamente no contato, né, e nessa pastoral, que é a mulher de batalha, né? Nós temos uma missionária que chamamos Agô, ela tem esse termo, né? Então, essa mulher que muitas vezes sofre, né, várias violações para levar o pão para casa, né? E esse cuidado que é muito importante. Temos também a pastoral do povo de rua, e aí são as pessoas em situação de rua, essas pessoas que são acompanhadas pelo Centro Social Monsenhor Gessé. E aqui em Feira de Santana são aproximadamente 300 pessoas nessa condição. Sabemos que essa noite, talvez, muitas delas que estarão com seu corpo num papelão, como se fosse a sua cama, não fez a primeira refeição, né? Não teve a oportunidade de ser acolhida por nós. Mas no dia de hoje, a Arquidiocese, com esse olhar, com essa comunhão, ofertou, né, compartilhou 300 refeições, né, 300 quentinhas para essas pessoas, e também água, roupa, máscara, álcool gel. Temos pastorais que são próximas das nossas paróquias, né? Como a pastoral da criança, tem a pastoral da juventude, a pastoral da pessoa idosa e a pastoral da saúde. E eu quero destacar aqui a pastoral da pessoa idosa. Porque nesse momento de coronavírus, né, a gente percebe que os nossos idosos, eles são convidados a ficarem em casa. E como essa dinâmica da igreja doméstica, né? Como é que a Caritas também chega a essa igreja doméstica? Então, dentro dessa perspectiva, os agentes Caritas, né, ou os agentes, eles fazem com que as pessoas, através dessa pastoral, compreendam que nós estamos também em comunhão. E uma outra dimensão que é muito bela, e a gente tem que citar, é as pessoas que estão na zona rural, né?
Então aqui a gente cita a economia solidária, né? Uma iniciativa que um dos agentes, né, da Caritas de Feira de Santana, que é o Gerinaldo, que ele acompanha, conhecido mais como Geri, né? Essa economia solidária que é muito bem organizada através de um projeto do nosso regional, que é a Rede Balaio. Então são vários grupos acompanhados, né? Chamamos a segurança alimentar e nutricional saudável, né? Então esses grupos percebem que tem uma formação, percebem que as suas plantações, aquilo que fizeram nas suas colheitas, né, são valorizados, né? Então é importante perceber esse encontro também do centro urbano, né, com a dimensão rural. E podemos citar aqui uma das comunidades que tivemos no último sábado, a comunidade 2E1, uma comunidade acolhedora, mas uma comunidade sofrida. Imagine uma comunidade que ainda não tem água encanada. Nós fomos juntos com o nosso coordenador de pastoral, o Padre Edmundo, e na sua igreja ele percebia o quanto é importante essa igreja presente. E uma outra comunidade que está muito aqui na nossa arquidiocese são os migrantes. E nós estamos chamando a comunidade venezuelana. Uma comunidade que foi acolhida pela arquidiocese e hoje eles estão na região da Mangabeira, né? São visitados, né, 2, 3 vezes por semana. E aí, nessas visitas, nós já percebemos a busca da cidadania, tivemos que compreender a questão cultural, tivemos compreender e dialogar qual o tipo de alimentação, né? E o que nos chama muita atenção são 4 famílias, né, e muitas crianças, e um dos membros da comunidade venezuelana, que chamamos de Atilano, né, assim como ele se apresentou, pediram já para aprender o idioma português. Então, você vê o quanto eles se sentiram acolhidos na nossa cidade, de maneira muito particular, pela nossa arquidiocese. E uma outra dimensão, a pergunta que é muito forte: por que há pobreza? Né? O nosso bispo, né, Dom Helder Câmara, quem conhece a história da Caritas, ele falava muito isso, né? Quando eu dou o pão, me chamam de santo. Mas por que a pobreza, né? Porque poucos, com muito, e uma boa parte de pessoas sem nada. Então aí a gente percebe que a igreja nos convida à participação de incidência de políticas públicas. Então nós chamamos aqui participação nos conselhos de direitos. Se nós tivermos essa articulação nas nossas paróquias, né? Tem lá o conselho pastoral, o conselho econômico, né? Então aí os líderes de pastorais, os coordenadores se reúnem para que possa planejar bem a vida paroquial. Na sociedade civil também há essa articulação. Os representantes, né, do poder público, junto com os representantes da sociedade civil. E aí entra a Caritas, né? A Caritas foi confiada também esse papel. E nesse papel nós estamos hoje presentes, né, em alguns conselhos, como o Conselho Municipal de Assistência Social. Nós temos representantes lá, que é o próprio presidente Reginaldo Dias. Nós temos pessoas presentes no Conselho da Mulher, na Pastoral da Pessoa Idosa, no Comitê da População de Rua, na Pastoral da Saúde, né, que sai pessoa da Pastoral da Saúde diretamente para participar do Conselho Municipal de Saúde. Então, quando a gente está partilhando essa temática, que como a Caritas atua de maneira social, ela atua de maneira orante, que é a mística, ela participa de maneira planejada, a Caritas participa com a sua incidência e a beleza da Caritas de Feira de Santana nesses seus 21 anos. A gente sempre diz para o nosso arcebispo Dom Zanoni, ele é o referencial do ecumenismo, né?
E aqui ele tem uma Caritas ecumênica. Nós temos cristãos católicos, né? Eu, particularmente, sou da paróquia Senhor do Bonfim. Estou enviado por essa paróquia Senhor do Bonfim, da comunidade Santa Rita de Cássia, Baraunas, para atuar como missionário na Caritas. Nós temos o Eric, né, que é da paróquia de Amélia Rodrigues, né? O Reginaldo, que é da paróquia do João Paulo, seu Vivaldo, que é da paróquia do Capuchinhos, e temos a alegria de termos o Gerinaldo e o Josenilson, que são da igreja anglicana, e a Carla, que é da comunidade evangélica Cristo em Vida, né? Então, uma Caritas que os seus membros, né, eles partilham essa experiência de Atos dos Apóstolos, né? Nós celebramos a vida, a comunhão em templos distintos, mas seguindo o mesmo Jesus Cristo que está na missão da Caritas. E como é esse cuidado? Esse cuidado é perceber que nesse tempo de aproximadamente 80 dias, como foi a nossa ação? Famílias e famílias da periferia, da zona rural, buscando alimentos, recorrendo à nossa arquidiocese, às nossas paróquias, às nossas comunidades e, consequentemente, a Caritas. Pessoas que estão no papelão, recorrendo a Caritas. E a Caritas, a partir dos seus braços, são as pastorais sociais. Através das pastorais sociais, a nossa igreja tem feito um grande diferencial. E eu gostaria de dizer que esses 21 anos de Caritas, muitas pessoas por aqui passaram, não é? Muitas pessoas por aqui deixaram um pouco de ser, construíram essa realidade. E ao despertar hoje pela manhã, parece que somos poucos, mas ao mesmo tempo o empenho, a dedicação, o carinho, a confiança faz com que acreditemos que o pouco que fazemos se torna grandioso no anúncio da proposta de Jesus Cristo. A equipe Caritas de Feira de Santana, algumas pessoas perguntam, como encontrar a Caritas? A Caritas tem também essa opção de atuar no silêncio, né? Através do silêncio, através das pequenas ações, através daquele espaço que muitas pessoas não conseguem ter um olhar e chegar até aquela realidade, ali tem um agente Caritas, ali tem um agente da pastoral social, ali tem um agente que acredita que é possível recomeçar, que é possível incluir. Eu estou com uma camisa aqui, que talvez alguns não a conheçam, é uma camisa do grupo de jovens, quando eu comecei na década de 90, imagine, em 1993, um grupo aqui da nossa comunidade chamado Javé, Jovens Atuantes Vivendo o Evangelho. E eu jamais imaginaria que um dia estaria atuando em um organismo da igreja com tanta credibilidade, né? Então, esse símbolo que essa camisa representa para mim, ela é sempre vestida em momentos especiais, e esse é um momento especial, como o próprio colete da Caritas, né? Esse símbolo porque é a Caritas da nossa arquidiocese, é a Caritas que está presente no Regional Nordeste 3, né, em 2 estados, a Caritas Nacional e a Caritas Internacional. Então, a partir do tema, a Caritas e o seu papel social, não são coisas grandiosas que fazemos. Não estamos aí todos os dias nas redes sociais, mas sabemos que cada família que hoje foi visitada, cada pessoa que hoje foi acolhida, cada pessoa hoje que foi escutada pela Arquidiocese de Feira de Santana, pelas pastorais sociais, pelas paróquias, né? É a Caritas acontecendo. É o projeto do reino acontecendo. Por isso que nessa noite a gente não poderia deixar de apresentar
e fortalecer mais uma vez a nossa campanha da fraternidade. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E nessa realidade, a partir da proposta do que nós estamos apresentando, é tempo de cuidar. Coloque aí nas suas orações, essa é a caminhada da nossa Caritas, nesse tempo que nos chama a uma reflexão. É tempo de cuidar. Cuidar de quem? Cuidar de você, cuidar de nós, cuidar da sua igreja doméstica, dos seus familiares, cuidar dos seus vizinhos, cuidar da sua comunidade, né? Cuidar da sua paróquia, cuidar da sua diocese, arquidiocese, né? Dialogar com aqueles que não fazem parte do nosso seio cristão, mas nessa igreja ecumênica, né? Nessa igreja do diálogo interreligioso, e aqueles que também não professam o cristianismo. Então, nessa noite é um momento muito belo, muito belo. E não poderia deixar de apresentar alguns documentos da nossa Caritas, né? Nós temos Caritas na promoção da solidariedade, como organizar a ação Caritas. Esse é um documento nosso muito importante, né? Que nos ajuda a organizar essa Caritas, esse olhar social. Nós temos um que é mais recente, como organizar Caritas nas paróquias, né? Então a gente deixa o convite para os padres, né? E já agradecer aquelas paróquias que estão em diálogo com a Caritas, que é prioridade da nossa arquidiocese, também criação de Caritas paroquiais, né? Tem uma proposta que a gente não poderia deixar, quando a gente está falando de Caritas social, a gente fala do nosso pastor, né, o Papa Francisco, que tem nos ajudado a compreender essa dimensão. E aí a Jornada Mundial dos Pobres, que também é uma literatura muito importante, né? Fizemos esse momento muito, muito, muito especial. E eu estou apresentando esses documentos porque, a partir de algo planejado, nós temos aqui também o nosso plano de evangelização da nossa arquidiocese, que iniciou em 2017 e vai até esse ano de 2020. Então, nesse ano de 2020, a gente percebeu aí que quantas festas, né, de padroeiros e padroeiras tiveram que ter uma outra metodologia, né? E nem por isso a missão deixou de ser realizada. Então, a gente quer colocar com muito carinho, né, nessa noite, o quanto você que tem rezado, quanto você tem perguntado como ajudar os mais necessitados, onde eu posso contribuir. Eu estava conversando com uma amiga que é professora, e a preocupação dela era como colaborar, mas ela é situação de risco. Então ela começou a criar dinâmicas de orientar a leitura. Isso também é cuidar. Isso também é fazer social. Como é que está fazendo social radical? Porque a gente precisa de roupa, de calçado, de comida, de cobertor, de local para dormir. Mas quando a gente também forma, quando a gente orienta, quando a gente tem uma fé amadurecida, isso também é o social. É essa dimensão de poder perceber que a Caritas, no seu silêncio e na sua grandiosidade, tem contribuído muito na nossa arquidiocese de Feira de Santana. Mais uma vez, poder perceber que a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, né, a partir das suas redes sociais, da Pastoral da Comunicação, nos dá essa visibilidade. E a gente é muito feliz com essa trajetória de 21 anos. Por isso que eu sempre retomo o processo histórico. Como foi a década de 90, quando a Caritas iniciou essa missão aqui na nossa arquidiocese? Como foi de 2000 a 2010, toda a sua dimensão metodológica, pastoral e social? Como está sendo aqui agora de 2010 a 2020? E essa Caritas também faz parte dessa comunhão. Mas não é fácil ser agente Caritas. Também não é fácil.
Porque tem momentos que a gente se pergunta, vale a pena? É bom estar nessa missão? O que estamos fazendo é algo que há um reconhecimento? Humanamente, não dá para explicar. Mas no mistério da comunhão, no mistério do anúncio do reino, sim, sim, essa Caritas, ela é profética na nossa diocese, né? Então, mais uma vez, eu convido a você que nos acompanha nesse momento, que possa perceber que na sua paróquia, motive aí o padre da sua paróquia, né? Com certeza ele é aberto a essa solidariedade, ele é aberto a essa dimensão social. Fale dessa caridade, fale desse planejamento, fale dessa solidariedade com os espaços que a paróquia anuncia o reino, anuncia Jesus Cristo nas suas pastorais, nos movimentos. E eu também gostaria de apresentar nesse campo da Caritas a dimensão da população de rua. Alguns falam que eu tenho muita inclinação para a população de rua, mas porque dentro dessa dimensão parece que a gente percebe, mesmo que estão no cárcere, né, eles estão ali dentro de um processo sofrido, mas com um olhar. E a população de rua, ela fica muito exposta, muito vulnerável, né? E aí eu agradeço muito a diocese, né, por ter esse cuidado, né, por ter essa dimensão, por ter esse acolhimento, né? A população de rua e Feira de Santana, ela tem uma busca muito clara, que é a moradia, né? E para retornar essa moradia, tem aquilo que o evangelista nos falou. Estava com fome, com sede, né? Fui acolhido. E esse acolhimento, ele acontece a partir do vínculo familiar. Ninguém nasceu e quer continuar em situação de rua. Ninguém quer continuar no cárcere. Mas essa misericórdia, né, essa compaixão, esse acolhimento, faz com que sejamos a cada dia mais humanizados. Então, apresento mais uma vez essa proposta, né, de semear sempre essa dimensão do bem viver na sua comunidade, na sua igreja doméstica, e cada agente Caritas desistir jamais. Desistir jamais, porque a nós foi confiado, né, continuar levando essa mensagem. E eu gosto sempre, nas reflexões que eu faço, fortalecer quais são as características, né, e o que a Caritas tem feito em Feira de Santana. Então, mais uma vez, Caritas paroquiais, essa é a nossa prioridade arquidiocesana. Acompanhamento das pastorais sociais, né, a economia solidária, né, com a iniciativa da Rede Balaio, valorizar quem está na zona rural, a agricultura familiar, né, a organização coletiva, essa comunidade que tem chegado na nossa arquidiocese, que é a comunidade dos venezuelanos, né, e atualmente são 4 famílias acompanhadas pela nossa arquidiocese, e a participação nos conselhos de direitos. Conselho de Direitos é tudo isso, é uma organização comunitária, cidadã, para que sejamos a cada dia presentes, fazendo o diferencial também no reino. Então, mais uma vez, agradeço assim a você que tem nos acompanhado e caminhe fortalecendo e vivendo em comunhão com a sua paróquia. Bom, gente, a gente está chegando ao fim desse momento de explanação para iniciar as perguntas que vocês fizeram ao longo da live. Mas antes de começar, eu queria de antemão agradecer a participação de Ed Carlos e dizer que foi extremamente proveitoso para a nossa realidade, não apenas
nesse período de pandemia, mas também nessa realidade brasileira e diferente que nós vivemos, né? Para iniciar esse momento de reflexão, eu queria fazer uma pergunta mesmo, em relação a como você trabalha há 14 anos com as pessoas em situação de rua, em um nicho mais específico. Há um tempo busquei pesquisar acerca dessa realidade de pessoas em situação de rua, mas em relação às crianças que estão nessa situação. E ao pesquisar, eu descobri que, infelizmente, a gente vivencia uma exclusão e, como você falou, uma vulnerabilidade muito grande, em especial por parte do poder público também. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem o IBGE que faça um censo exato de quantas pessoas estão nessa situação no Brasil. Então, são dados que surgem de algumas instituições, raramente, em alguns momentos sim, outros não, a depender do momento do cenário brasileiro, mas oficial, assim, a gente não tem essa realidade. A gente sabe que, infelizmente, a gente consegue visualizar isso ao sair na rua. Então, eu queria te perguntar, enquanto agente Caritas, e mais importante, né, enquanto essa pessoa que vê de perto essa realidade das pessoas em situação de rua, qual a realidade acerca das crianças aqui em Feira de Santana? Vocês conseguem visualizar um grande número de pessoas ainda que têm essa sua infância violada? Ou elas estão sozinhas, ou na maioria das vezes com os pais? São famílias que estão nas ruas, ou na maioria das vezes são pessoas individuais, assim? Se você pudesse dar uma explanação para a gente. Então, a partir dessa realidade que você fala das crianças, a gente começa a partir da família. Então, quem está em situação de rua busca também um vínculo familiar. E aí, a gente tem duas pessoas diretamente que pesquisam esse tema e estão diretamente, que é a Carla Silva, agente Caritas, e ela, no seu TCC, ela escreveu sobre mulheres em situação de rua. E a Carla é assistente social, e a Keila, que é de um projeto, também em parceria conosco da Caritas, né, que é o projeto Cuidando da Maloca. Ela escreveu no seu mestrado agora sobre mulheres em situação de rua, gestante e que consumem substâncias psicoativas. Então, nós temos a primeira pergunta, direito a ser mãe. Então, a mulher que está em situação de rua, ela tem direito a ser mãe? Sim. E como é que a pastoral do povo de rua, a Caritas, dialoga com o poder público? Para que essas mulheres elas possam fazer a sua redução de danos ou a sobriedade, quando elas consumem substâncias psicoativas, que elas possam ter acesso à moradia, que elas possam ter acesso a esse benefício agora. Então, o que a gente percebe hoje em Feira de Santana, a gente também pode dizer que são poucas crianças que estão nessa condição, a gente já não vê muitas crianças, mas algumas famílias com os seus filhos. Lá na pastoral mesmo, o que mais elas pedem normalmente são fraldas, né, para suas crianças, elas pedem roupas, mas, como eu disse logo no início lá, a partir dos apóstolos, a partir do Evangelho de Mateus, a moradia. Porque quando há moradia, aí o cuidado é bem presente. E eu concluo a tua pergunta com uma crítica que a gente sempre escuta, como agente Caritas e como também na pastoral social. Como é que essas mulheres ficam grávidas? Porque elas não fazem um planejamento familiar. Aí eu tive a oportunidade de ler uma poesia, né, um trecho da poesia de um autor desconhecido. Cada criança que nasce é a certeza que Deus não se cansou da humanidade. Então, se uma mulher em situação de rua gera uma criança, é sinal que dali tem um mistério também de Deus. Acho que mais importante do que julgar, né, já que a nossa sociedade está tão acostumada a fazer isso, é justamente fazer esse trabalho que vocês realizam de acolher, de direcionar. Acho que parte daí a solução de alguns dos problemas, pelo menos dos basilares. A gente teve outras perguntas aqui, por isso que eu estou olhando no celular, ao decorrer da live. Duas de Osmário de Oliveira. A primeira, ele te parabenizou pelo seu serviço. Acho que ele conhece mais ou menos, eu conheço aqui na live. E ele perguntou, por que igreja em saída?
qual o conceito disso e, enquanto projeto, quais resultados tem alcançado? Então, esse é um projeto que o próprio Papa apresenta, e nós temos a igreja em saída, eu faço sempre essa analogia. Eu saio da minha casa para o templo, para ali a comunidade que eu convivo, para a sede paroquial. O que é que eu levo para apresentar? E essa igreja em saída, a nossa arquidiocese também, para a pergunta, as Santas Missões Populares. E nós temos aquela organização das Missões Populares, uma semana ali na comunidade. Mas como é que eu faço essa missão popular, essa igreja em saída no meu trabalho? Como é diferencial? Um questionamento. Se eu atuo na saúde, nesse momento agora, e eu sou membro da paróquia, quando eu estou lá na unidade de saúde, naquele hospital, como é o meu acolhimento? Então, essa é uma igreja de saída. Quando eu estou como um agente da segurança pública e que eu abordo alguém, na igreja, como é o meu comportamento, mas aqui nesse espaço, como é que eu estou atuando? Então, são alguns exemplos que nos ajudam a refletir também a partir dessa pergunta. De fato, acho que é muito do que, qual a nossa missão também enquanto cristãos, né? Por que fazer isso, né? Tirar o cristianismo apenas de dentro da igreja, mas levar essa nossa experiência que a gente tem no tempo para fora, para as pessoas que talvez nem conheçam a Jesus. Outra pergunta também do Osmário de Oliveira foi: como se dá a relação da Caritas com o poder público no intuito de pensar políticas públicas efetivas para a população de rua? Então, a Caritas, ela tem sempre como partida o diálogo e a fraternidade. Então, a gente dialoga, porém, a Caritas também, a partir do agente que está lá, eu citei o nome, que é o nosso presidente Reginaldo Dias, ela faz incidência. Então, a política pública tem que ter, acima de tudo, Osmar, justiça. E justiça para os mais necessitados. Então, a Caritas ocupa seu espaço e faz com que o poder público também possa compreender que tem que prestar um serviço de qualidade. De fato. A gente teve outra pergunta aqui agora também, Cláudia Jane, que perguntou e disse, né? Também te parabenizo, conheço o seu trabalho, a sua dedicação e o amor pela Caritas. E pelas pessoas em situação de rua. Pergunta, né? Como organizar a Caritas nas paróquias? Boa pergunta. Eu acredito que todas as paróquias da nossa arquidiocese têm uma pastoral social. Ou diversas pastorais, como nós citamos aqui. Então a Caritas está muito aberta ao diálogo, né, a partir do pároco, né, a partir daquele que é administrador paroquial. Então, é possível nós sentarmos, vivendo a mística da Caritas, fazermos uma formação e, a partir daí, construir uma caminhada. Carlos, acho que para finalizar as perguntas, eu estava olhando, né, antes da gente fazer essa live, o site da Caritas do Brasil. Para quem tiver interesse, é só colocar no Google, assim, é bem explicativo. Eles demonstram os projetos realizados, as regiões, né, divididas, enfim. E o que me chamou mais atenção foi a questão do projeto em relação à migração. Que a gente está vivendo uma realidade mundial em relação a essa problemática, que é delicada, envolve questões não só sociais, mas econômicas, políticas, a gente sabe disso. E você falou sobre a questão dos venezuelanos e várias pessoas comentaram no decorrer da live sobre como vocês auxiliam, de fato, essas pessoas. Então, a pergunta seria de como a Caritas concretiza essa preocupação em relação aos migrantes, em especial os que estão aqui em Feira e que já são conhecidos e vistos nas ruas da nossa cidade desde o ano passado. Então, eram aproximadamente 40 aqui em Feira de Santana. E alguns ficaram ali no espaço da rodoviária, e acabaram tendo um diálogo com a gestão municipal e eles retornaram para outro estado. Os que ficaram, a Caritas assumiu que a primeira coisa a gente tem que conviver. Então, eles são de uma tribo indígena, da região norte da Venezuela, eles têm uma cultura,
têm um idioma próprio, eles têm um tipo de alimentação, e nós estamos há 90 dias e disseram para nós que seria difícil a convivência. Hoje, e a gente tem que colocar a equipe multidisciplinar da Caritas, junto com uma rede alternativa que há em Feira de Santana. Nós vamos lá a cada 2, 3 vezes por semana. E falaram que era tão difícil que hoje eles conseguiram, eles têm um documento para passar um tempo no Brasil, a partir da migração. Eles já têm agora o chamado CPF, conseguimos tirar o CPF de todos. E imagine que eles pediram para estudar o nosso idioma. Então, tudo é a partir do acolhimento. Mateus nos diz, eu era estrangeiro e acolheste. E nós temos um apoio muito grande para essa comunidade aí, do nosso arcebispo Dom Zanoni e do coordenador de pastoral, Padre Edmundo. E está sendo uma convivência muito bela, muito bela. E abrimos o diálogo com o poder público também para que tenha esse cuidado, né, com essa comunidade que está na nossa cidade. Sim. É isso. Eu acho que para finalizar, a gente só precisa passar para o pessoal. Na verdade, a gente não, você, né, como nosso convidado, precisa passar para o pessoal como a gente pode transcender isso aqui, essa discussão que foi muito proveitosa, foi muito rica, mas como a gente pode, de fato, concretizar tudo isso que a gente está falando, né? Sermos pessoas caridosas, assim como a Caritas é, e a gente poder fazer essas ações da nossa casa, ou ações voluntárias, ou doações. Então, qual a ação que você propõe para a gente, para a nossa paróquia, para que a gente possa atuar nessa realidade, nesse momento aqui em Feira de Santana? Então, como gesto concreto, e também logo após nosso agradecimento, é conversando com a coordenadora, né, da Pastoral do Povo de Rua, do Centro Social Monsenhor Gesser Mancino. A gente tem uma proposta de colaboração das paróquias, né, que tem colaborado muito, mas nesse momento nós estamos precisando de água mineral. Então, esse vasilhame de 500 ml, né, a pastoral fica ali na Praça da Matriz, muito fácil encontrar. Então, se você puder levar água mineral, porque não estamos podendo aglomerar. Então, a gente oferta a quentinha e mais um vasilhame de água. E que imagine que as pessoas vão para a rua, levam sopa. E a pessoa fala, ó, quando vier, também traga água, né? Então, esse é o nosso gesto concreto, que vocês possam contribuir conosco e com o Centro Social Monsenhor Gesser. Pronto. Ed Carlos, antes da gente finalizar, teve mais uma pergunta aqui do nosso querido Graham, que é vigário da nossa paróquia. Ele perguntou, a Caritas consegue estabelecer equilíbrio com o choque cultural? Muitos brasileiros reclamam que os venezuelanos têm um comportamento diferente em receber e tratar as doações recebidas. O choque cultural sempre há, mas aí a gente faz um convite também a quem tiver esse desejo, né, de perceber, porque estando é diferente. Nesses 90 dias, a gente conseguiu ter outra postura com eles. Eles sentem falta da gente. Se pudesse, nós estaríamos lá todos os dias. Teve, no primeiro momento, choque cultural. Eles vêm dessa dimensão do pedinte. Em um momento disseram que eles pediam bastante e estragavam, não estragam mais. Então, eu convido a quem quiser fazer a experiência conosco, né? Agora, nós gostamos dessa comunidade. E eles disseram ainda que quer passar um bom tempo aqui em Feira de Santana. Então é isso, gente. Acho que conseguimos finalizar a nossa live por aqui. Mais uma vez, eu agradeço profundamente, em nome da PASCOM, a presença de Carlos, a compartilhar esse conhecimento com a gente, que possa, de alguma forma, ter inspirado as pessoas que estavam aqui nos assistindo. Agradeço também pelo convite para mediar essa live, essa primeira live do Projeto Igreja em Saída. E deixo o convite aqui também a vocês que estão nos acompanhando, para que não percam as programações da PASCOM e incentivem as pessoas que participam dos seus movimentos e pastorais a não apenas estar aqui virtualmente nesses encontros, mas também a realizar esse ato concreto que foi pedido pela Caritas, na pessoa de Carlos, que é a doação de água. Então, vamos nos mobilizar e conseguir, com a graça de Deus, alcançar uma boa quantidade para essas pessoas que tanto precisam do nosso olhar e do nosso cuidado.
Você pode Então, dizer onde deixar as doações, Luiz Carlos, só para a gente deixar claro? no Centro Social Monsenhor Gessé, Pastoral do Povo de Rua, fica na Praça da Matriz. É uma pastoral muito conhecida. Uhum, pronto. Então é isso, gente. Agradeço a vocês, muito obrigada e até o próximo. Boa noite. Obrigado e boa noite.